Nós estamos seguindo aqui o estudo, né? Mais cedo agora, 10 da manhã, online, mas aqui em casa para o louvor e para a oração às 9h30, ok? Então hoje, amadas, nós vamos falar sobre a filha de Jacó, Diná. Diná é uma menina que, nossa, ela teve, por causa de uma curiosidade, ela trouxe um problemão para sua família. Ela trouxe uma, vamos dizer assim, quase uma desgraça, né? Ela trouxe desgraça para o povo, para a vida dela, por causa de curiosidade, por causa de atitudes sem pensar. Eu quero ler com vocês a palavra. Queria pedir para as meninas que estão aí no fundo não falar muito alto, porque senão o pessoal aqui não escuta na internet. Glória a Deus. Então vamos lá. Gênesis 34 diz assim, vamos abrir todas, Gênesis capítulo 34, e você que está aí dirigindo, trabalhando, sei lá onde você está aí na internet, lavando louça, preparando almoço, ouça, preste bem atenção no texto que nós vamos ler. Eu faço questão de ler ele todinho, porque é uma história, a Bíblia tem histórias assim que dão filmes, e realmente está passando agora até, né, na novela Gênesis na Record, para quem está chegando agora e não viu ainda, está passando essa história, né? Já passou a história de Diná, na verdade. Mas é bom quem está assistindo já tem ela na memória. Gênesis capítulo 34 diz assim: certa vez Diná, a filha que Lia dera a Jacó, saiu para conhecer as mulheres daquela terra. Siquém, filho de Hamor, o heveu, governador daquela região, viu-a, agarrou-a e violentou-a. Na Bíblia tem essas coisas também. Porque a Bíblia conta a história de pessoas como nós. Pessoas que também sofrem e por causa do pecado, por causa da desobediência a Deus, trouxeram para si a maldade. Então o homem e a mulher já nascem com o pecado dentro de si. Essas coisas todas afloram. Então ele violentou, agarrou-a, mas o seu coração, o coração de Siquém, foi atraído por Diná, filha de Jacó, e ele amou a moça e falou-lhe com ternura. Por isso Siquém foi dizer a seu pai Hamor: consiga-me aquela moça, para que seja minha mulher. Quando Jacó soube que sua filha Diná tinha sido desonrada, seus filhos estavam no campo com os rebanhos, por isso esperou calado até que regressassem. Então Hamor, pai de Siquém, foi conversar com Jacó. Quando os filhos de Jacó voltaram do campo e souberam de tudo, ficaram profundamente entristecidos e irados, porque Siquém tinha cometido um ato vergonhoso em Israel ao deitar-se com a filha de Jacó, coisa que não se faz. Mas Hamor lhes disse: meu filho Siquém apaixonou-se pela filha de vocês, por favor, entreguem-na a ele para que seja sua mulher. Eles estou lendo na linguagem da Nova Versão Internacional, para vocês entenderem. Então, se na Bíblia de vocês, que já tem a linguagem mais tradicional, tiver umas diferenças, a interpretação é igual, o sentido é o mesmo, tá? Só estou lendo na linguagem de hoje para que o povo possa entender melhor. Então, Hamor lhe disse: meu filho Siquém apaixonou-se, por favor, entreguem a ela para que seja sua mulher. Casem-se entre nós, deem-nos suas filhas e tomem para si esposas. Estabeleçam-se entre nós, a terra está aberta para vocês, habitem-na, faça comércio nela, adquiram propriedades. Então Siquém disse ao pai e aos irmãos de Diná: concedam-me esse favor e eu lhes darei o que pedirem. Aumentaram quanto quiseram o preço e o presente pela noiva. Aumentem quanto quiserem o preço e o presente pela noiva, e pagarei o que me pedirem. Então somente me deem a moça por mulher. Olha só, queridas, a Diná devia ser uma menina linda, uma menina diferente, porque eles moravam, né, nas terras de Canaã, que era um povo idólatra, um povo que tinha costumes abomináveis a Deus. E o clã de Abraão, Isaac e Jacó foi passando. Era um clã, era uma comunidade já grande. E eles herdaram do pai o temor do Senhor. E o pai, Abraão, que era um homem temente a Deus, foi passando para os seus filhos princípios de casamento, de honra, de família, de respeito ao próximo e essas coisas. Mas as pessoas que moravam em Canaã não tinham nada disso. É como nos dias de hoje, se você vai para um baile funk, por exemplo, sei lá, alguma coisa assim, né? Não tem respeito, é briga, é violência, é sexo até explícito muitas vezes.
enfim. Então, Canaã era mais ou menos aquilo. E Diná foi uma menina curiosa. Ela cresceu num ambiente, ela era uma menina, devia ser uma menina muito mimada, porque ela era a última filha de Jacó. Aliás, era a antepenúltima, porque depois Jacó ainda teve José e Benjamim com Jacó. E ela era a única filha. Ela era uma menina totalmente mimada, totalmente protegida no meio de tantos homens, né? Ela era protegida e ela vivia ali naquela comunidade. E como toda adolescente era curiosa, como toda jovem queria saber o que estava rolando por ali, né? E um dia ela vai dar uma voltinha pela cidade, sem pedir permissão dos pais. Simplesmente ela já devia ter escutado dos pais e dos irmãos que aquela era uma terra que não era boa, que o costume deles era um costume estranho, diferente, era um povo altamente idólatra, tudo eles sacrificavam a ídolos, e era um povo que não tinha respeito por nada, por ninguém. Então a menina devia ter caminhado por ali, visto as moças da terra, porque diz que ela saiu para conhecer as moças daquela terra. Ela queria ver o que estava acontecendo, como é que eram as moças, se eram diferentes mesmo. Porque ela devia ver as moças passando na redondeza com aqueles vestidos coloridos, alegres, enfim. Ela queria, jovem, né? Nós fomos jovens um dia e a gente também teve essa curiosidade, esse desejo. E ela foi. E Siquém, que era o filho do rei ali da terra, era o príncipe, tanto é que a cidade tinha o nome dele, era um rapaz muito honrado, muito digno naquele lugar. Só que ele ficou tão apaixonado que do costume dele, que era costume pegar as mulheres e que ele gostava e tomar para si, tomou a menina. A Bíblia não diz, a Bíblia diz claramente que ela foi violentada, ou seja, foi contra a sua vontade. Ela foi estuprada, ela passou por algo que ela não queria, porque ela não foi criada para isso. Mas ela não teve saído, ele devia ser mais forte do que ela, e ela acabou caindo. E aí isso a desonrou. Por quê? Porque ela não tinha casado. O certo é casar primeiro, para depois, né? Isso era o costume antigo. Hoje em dia já tudo se perdeu, mas antigamente era assim. E o plano original de Deus para nós é assim também. Primeiro você firma um compromisso, para depois você, né? Enfim, ter a intimidade. E aquilo ali para ela, nos costumes, no tempo, é que hoje em dia eu falo essas coisas, as pessoas ficam, nossa, não ser retrógrada, né? Puxa, hoje em dia todo mundo, né, transa antes de casar, faz o test drive para ver se dá certo, né? Mas essa não é a vontade de Deus, né? Então, o que acontece? Aquela menina, ela ficou desonrada e aquilo trouxe um problema sério para ela. Porque se ela tivesse sido possuída por alguém, ninguém mais queria possuí-la, ninguém mais queria tê-la como esposa, porque ela já estava usada. Né? Esse era o costume, ela já estava usada, então ninguém queria saber dela. Então isso trouxe para ela um problema sério. Ela chegou em casa, primeiro problema que a gente encontra aqui, o pai dela, ele se calou, ele esperou os irmãos. Então você não vê uma firmeza de um pai de tomar uma atitude, de tomar a frente, ir lá e resolver o problema. Então vamos ver o que aconteceu. O que aconteceu é o seguinte, até aqui que nós lemos, o rapaz, Siquém, se apaixonou. Porque além dela ser uma menina bonita, ela era uma menina que tinha luz. Era uma menina diferente daquele povo. É lógico que ele ia se apaixonar. É lógico que ele ia ficar caído por ela. Porque quando ele tomou, ele viu que ela era virgem, que ela era pura. E aquela pureza, aquela luz o atraiu. Ele se apaixonou por ela. E aí o que acontece? Voltando aqui, né? Jacó se calou e esperou, né? Esperou para que os filhos voltassem do campo, para poder tomar uma atitude. Então a gente já vê aqui um problema, né? De um pai que não toma frente na educação dos seus filhos. E infelizmente hoje, queridas, nós vivemos esse problema também. Nós não tomamos a frente da educação dos nossos filhos, nós não os guardamos, nós não os protegemos com a palavra de Deus. E as crianças saem por aí desejando as coisas do mundo. Isso aconteceu comigo na minha juventude, na minha adolescência. Eu tinha 16 anos, quando eu fui dar minhas voltas por aí para conhecer, né, as coisas do mundo. Eu só dei cabeçada na minha vida. Até o momento que eu voltei para Jesus, com 34 anos. Aí sim a minha vida deu certo.
aí sim as coisas começaram a encaixar. Meus pais me educaram no caminho do Senhor, mas eu me desviei, porque o mundo foi atrativo. Eu tive a curiosidade de conhecer as baladas, eu tive a curiosidade de conhecer as coisas que o mundo oferece, né? Namoro, droga, bebida, enfim. E aí, né, a gente acaba se perdendo, mas ainda bem que Jesus me achou, né? E me trouxe de volta. Glória a Deus. Então, eles esperaram. Então, Amor, pai de Siquém, que era o rei ali do pedaço, né? Ele foi falar com Jacó. E ele falou... ele foi falar com Jacó e falou assim... meu filho se apaixonou pela sua filha. Então, vamos fazer com que eles se casem. Ele não quer desonrá-la, ele quer cumprir com sombridade, ele quer casar com ela. E olha, vamos ser uma família. Vamos, minhas filhas se casam com seus filhos e etc. E vamos fazer uma grande família. O rei estava de olho, é lógico, nas riquezas também de Jacó, porque ele já estava famoso por onde ele andava. Ele era filho de Abraão, né? De Isaac, neto de Abraão. Então ele conquistou uma riqueza sozinho, ou seja, ele tinha bênção sobre ele. Todo mundo estava com os olhos em cima deles, né? Então para o rei era um negocião, né? Mas Deus não se agrada. Primeira lição que a gente aprende aqui: Deus não se agrada quando o seu povo, escolhido por ele, se mistura com os incrédulos, com povos que não temem a Deus. O casal, quando se apaixona para casar, tem que ter a mesma fé no mesmo Deus. Amém. Quando os dois não têm a mesma fé, o que acaba acontecendo? Isso vai dar problema na família no futuro. Porque um vai querer ir para um lado, o outro vai querer ir para o outro. Que eu conheço de gente, né, que é assim. Então, essa menina, a atitude dela, né, de ter saído, trouxe para ela consequências horríveis. Ela foi estuprada. E a desgraceira pior está para acontecer aqui, né? Então, onde é que eu parei mesmo? Que versículo, meninas? O jovem era respeitado? 12. Versículo 12. Então, Siquém, né, no 11, Siquém disse ao pai e aos irmãos de Diná: concedam-me esse favor e eu lhes darei o que me pedirem. Ele estava disposto a tudo, porque ele estava apaixonado por aquela menina. E versículo 12 diz assim: aumentem quanto quiserem o preço e o presente pela noiva, e eu pagarei o que me pedirem, então somente me dê a moça por mulher. Então, naquela época era comum dar o dote, né? Você tinha que dar alguma coisa em troca pela mulher. E os filhos de Jacó, porém, responderam com falsidade a Siquém e a seu pai Hamor, por terem Siquém desonrado Diná, irmã deles. Queridas, naquela época, uma irmã desonrada era pior do que a esposa desonrada. Porque a esposa não era da família, né? Eles nem tomavam por esposa uma mulher desonrada, mas a irmã, que era sangue deles, era questão de honra. E aqueles homens ficaram tomados pelo ódio. E olha só o que aconteceu, eles foram com falsidade. Olha a desgraça que uma falsidade, uma mentira traz para uma família. Disseram: não podemos fazer isso, jamais entregaremos nosso irmão, um homem que não seja circuncidado. Seria uma vergonha para nós. Daremos nosso consentimento a você com uma condição: que vocês se tornem como nós, circundando a todos do sexo masculino. Então, o costume deles, naquela época, era a circuncisão. A circuncisão eles cortavam o prepúcio, e aquilo era um sinal que Deus mandou a Abraão que fizesse isso com todos os seus filhos. Já era um costume, até hoje os judeus têm esse costume. Era uma marca no corpo para dizer: este aqui é do Senhor. Esse aqui é a propriedade do Senhor, né? Então, seria uma vergonha, versículo 15. Daremos nosso consentimento a vocês com uma condição: que vocês se tornem como nós, circuncidando todos do sexo masculino. Até aí tudo bem. Só então lhes daremos as nossas filhas e poderemos casar-nos com as suas. Nós nos estabeleceremos entre vocês e seremos um só povo. Mas se não aceitarem circuncidar-se, tomaremos nossa irmã e partiremos. A proposta deles pareceu boa a Hamor e o filho de Siquém. Então, tá bom. Se eles são circuncidados e estão bem, estão felizes, nós também. Então, versículo 19. O jovem, que era o mais respeitado de todos da casa de seu pai, não demorou em cumprir o que pediam, porém, porque realmente gostava da filha de Jacó. Ele foi o primeiro. Corta tudo aí que eu quero ficar com ela pro resto da minha vida. Assim, Hamor e seu filho Siquém
Dirigiram-se à porta da cidade para conversar com seus concidadãos e disseram: estes homens são de paz, permitam que eles habitem em nossa terra e façam comércio entre nós. A terra tem bastante lugar para eles. Poderemos casar com as suas filhas e eles com as nossas. Mas eles só consentirão em viver conosco como um só povo, sob a condição de que todos os homens sejam circuncidados como eles. Lembre-se que todos os seus rebanhos, seus bens e todos os outros animais passarão a ser nossos. Olha aqui, né? Onde é que estava o pensamento. Aceitemos então a condição de que se estabeleçam em nosso meio. Todos que saíram para reunir-se à porta da cidade concordaram com Hamor e com o seu filho Siquém. E todos os homens e meninos da cidade foram circuncidados. 3 dias depois, quando ainda sofriam as dores, dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, pegaram suas espadas e atacaram a cidade desprevenida, matando todos os homens. Mataram ao fio da espada a Hamor e o seu filho Siquém e tiraram Diná da casa de Siquém e partiram. Vieram então os outros filhos de Jacó e, passando pelos corpos, saquearam a cidade onde sua irmã tinha sido desonrada. Apoderaram-se das ovelhas, dos bois, dos jumentos, de tudo que havia na cidade e no campo. Levaram as mulheres e as crianças e saquearam todos os bens e tudo que havia nas casas. Então Jacó disse a Simeão e Levi: vocês me puseram em grande apuro, atraindo sobre mim o ódio dos cananeus, dos ferezeus, habitantes dessa terra. Somos poucos, e se eles juntarem suas forças e nos atacarem, eu e a minha família seremos destruídos. Mas eles responderam: está certo ele tratar nossa irmã como uma prostituta? Olha só o que a ausência de um pai, de uma postura de um pai faz. Os filhos tomaram a frente, Simeão e Levi, né? Rúben já tinha deitado com a mulher de Jacó, perdeu o direito à primogenitura, que era a primeira. Simeão e Levi, que estavam na lista, da sequência ali da primogenitura, perderam também porque fizeram esse ato horroroso, agiram com falsidade, atacaram, falaram para as pessoas: não, se você ficar como nós, circuncidar, beleza, senão eu não vou dar minha irmã para vocês. Quando eles estavam no pior dia da dor, que é o terceiro dia, quando você passa uma cirurgia, o terceiro dia é o pior, que você está com mais dor, que você está mais prostrado. No pior dia eles foram lá e atacaram, mataram a todos e ainda saquearam os despojos, levaram tudo com eles. Olha a maldade. Meu Deus, a tribo de Jacó são seres humanos. São seres humanos que, quando dão brecha, o diabo usa, o diabo ataca. Quando não respeitam, não honram os pais, são instrumentos do mal para fazerem o mal. E foi isso que eles fizeram com aquele povo. A consequência disso, Diná ficou desonrada e sozinha, e ninguém mais quis casar com ela. A Bíblia não fala, a Bíblia não conta mais nada de Diná. Ela ficou solitária, coitadinha, o resto da vida dela. E naquela época era uma vergonha uma mulher ficar sozinha. Ela não teria futuro nenhum, porque a mulher era totalmente dependente do homem. Se ela não gerasse filhos, se ela não tivesse um marido, ela ia viver sozinha. Então ela ficou sozinha o resto da vida dela. Os seus irmãos acabaram com um reinado, com um povo inteiro, e ainda saquearam as mulheres e levaram como escravas. Meu Deus do céu, que coisa triste, que coisa horrível. E aquilo ali fez com que Jacó tivesse que sair daquele lugar e fugir, porque senão eles iam ser todos exterminados. A consequência de uma infantilidade, de uma curiosidade, de olhar para as coisas, de desejar as coisas desse mundo. Ah, só um pouquinho, né? Não vai fazer mal. Deixa eu só dar uma espiadinha. Deixa eu só ver como é que é, né? Deixa eu só... É a mesma coisa quando... não falando somente aqui de mulheres, né? Mas qualquer ser humano. Por exemplo, se você tem uma queda para o alcoolismo e você está tratando esse problema, que hoje, graças a Deus, existe Alcoólicos Anônimos, né? E você está tratando esse problema porque é uma deficiência da pessoa mesmo, ela tá lá tratando,
quando é aquela reunião, eles falam, hoje é um dia sem álcool, 2 dias, 1 ano, 2 anos, 10 anos sem álcool. De repente, numa festinha, oferece um champanhe. Vamos brindar, né? É só um golinho, não vai fazer mal, não. Para quem é alcoólatra, um golinho é o começo de tudo. Da desgraça de tudo outra vez. O casamento em que o marido e a esposa, um dos dois está infeliz, está faltando alguma coisa, está carente. Aparece uma terceira pessoa, né? E aí vem com aquela conversinha mole, e as mensagens no WhatsApp, tal, e mensagem de bom dia, boa tarde, boa noite, como você é interessante, como você é legal, você é linda, maravilhosa, e a mulher vai se deixando levar, quando vê, só uma vez, né? Só uma vez, porque assim, meu marido não me quer mais, ele nem tá aí comigo, só pensa em trabalho, só uma vezinha, não vai fazer mal pra ninguém, né? E aí o que acontece? Trai o marido, não pensa nos filhos, não pensa que pode ser descoberta, não pensa nas consequências e buf, acabou. Acabou a vida. Aí a pessoa fica, e isso é uma bola de neve, consequência, uma coisa vai chamando a outra. Né? Você quando, vou experimentar uma maconha aí pra ver como é que é, você fica lesada e gosta, é gostoso, tá com a turma, mais uma, né? Vou cheirar um pouquinho porque vai me dar uma energia, né? Aí você acha ótimo, né? Melhor que tomar café, eu fico ligado. E aí um abismo vai chamando outro abismo. Eu não tô falando desses problemas mais graves só não, queridas. É uma mentira, uma mentirinha. Nada demais soltar uma mentirinha aqui, porque isso vai me livrar de uma situação. Aí você vira um mentiroso compulsivo, porque você só consegue contar mentira, e você é um mentiroso tão compulsivo que você acaba acreditando nas suas mentiras. As consequências, e a mentira também traz consequências horríveis. É um furtozinho, pega emprestado um negócio para eu devolver depois, nunca mais devolve. E aí quando você vê, você já está assaltando o banco. Né? Então, queridas, a Diná, ela saiu da presença dos pais e ela foi viver aventuras fora de casa. Quando você sai da casa do seu pai, que é o Senhor, e você sai para viver uma aventura lá fora, o inimigo entra na tua vida. Queridas, a gente não precisa ir muito longe. O que está acontecendo com o mundo hoje? Né? É uma luta entre direita e esquerda e não é. Hoje eu vi um negócio interessante, né? O parafuso tem a ver com a política. Quando você vira para a direita, você conserta, você fixa, você arruma todas as coisas. Quando você vira para a esquerda, você tira tudo do lugar, deixa tudo cair, né? Tá no nome, esquerda e direita, né? Então, amadas, não é sobre política, mas é sobre o correto, o certo. A direita perde o certo, os valores da família, né? A esquerda é tudo bagunçado. E é uma confusão que você vê ali. Você fala, eu vou assistir uma televisão, vou assistir uma novelinha lá da Globo, né? Que só tem prostituição, adultério. Eu nem sei como é que tá hoje em dia, porque eu nem quero saber, porque eu não assisto mais esse lixo. E graças a Deus, que eu parei de ver esse lixo dessa Globo. Nossa, minha casa, o ar mudou, o clima mudou, o pânico foi embora, porque ainda mais no tempo de pandemia, né? E quando a gente para de ver essas coisas, a gente fala só da Globo, mas queridas, cuidado com o Netflix, cuidado com as minisséries, cuidado com essas coisas. Coisa que vicia, coisa que fala, só tem também violência, prostituição, palavrão, cada coisa horrível. E tem pai que assiste Netflix com os filhos na sala, ensinando para eles o que é pior. Depois não vem reclamar que o teu filho tá lá se prostituindo, que tá lá matando. Pais que não estão nem aí, que dão videogame na mão de uma criança, depois reclama que a criança quer comprar revólver para matar os outros. Porque hoje em dia o negócio tá assim, querido. Por que acontece tanta morte nos Estados Unidos? Eles ficam o dia inteiro enfiados dentro de casa jogando videogame. E quando sai pra rua, nós mimamos os nossos filhos, nós mimamos, não queremos protegê-los de tudo. Eu lembro que o meu primeiro enterro, eu tinha acho que 3 ou 4 anos. Eu vi um morto assim, fiquei chocada. E as pessoas, os pais hoje, não vou levar no enterro, porque tem que proteger, não pode dessas coisas. Queridos, eu vi, tô aqui vivinha, glória a Deus por isso. Eu lembro do meu tio, que ele era árabe, ele tinha um nariz enorme, parecia um tubarão ali. Eu falei, olha mamãe, parece um tubarão. Mas é a morte, a gente tem que saber lidar com a morte.
né? Minha mãe nunca me negou isso. Onde eles iam, eu ia junto. Era em velório, era em enterro, era para ver, visitar alguém, lá ia eu junto. Porque a vida é como ela é, né? Você passa por problema, teu filho tem que saber vencer o problema, não fugir do problema. Amém. Amém, queridos? Então, eu poderia ficar aqui falando para vocês do que a palavra diz, para que não se case com estranho, porque a Bíblia fala, olha só. Mas o foco meu hoje é outro. Eu só quero ler 2 textos para vocês guardarem, aí você que está estudando e anotando. Primeiro, todo mundo conhece, mas vamos ler que é bom a gente relembrar. Amém. Tiago 4,4. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Ele fala para essas pessoas que tem um pé aqui e outro ali, que gostam das coisas do mundo, das coisas erradas e gostam da palavra e que ficam divididos. Ele chama do quê? De adúltero. Então, se adúltero não é só num casamento. Quando você trai, e o Senhor, ele fala a palavra dele inteira, ele nos compara, o povo dele, como a sua esposa, a sua noiva. Amém. E quando você sai da presença de Deus para procurar coisas neste mundo, coisas que desagradam ao Senhor, você está sendo um adúltero. E no versículo 5, ele diz assim antes, no 4, quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. O que é ser amigo do mundo? Das coisas que contrariam o Senhor. Não é ser amigo da natureza, não é isso. Mas tudo que você coloca no lugar de Deus na sua vida, que você não vive sem, aquilo você se torna inimigo. Amém? E tantas coisas, você começar a falar tantas coisas, até se você idolatra um marido, idolatra um filho, coloca ele acima de Deus, não vive sem, você não vive sem Deus, querido. Isso é verdade. Né? Você nunca vai conseguir ser feliz se você botar a sua esperança em alguém. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito de Deus, que Ele fez habitar em nós, tem fortes ciúmes? O Espírito Santo tem ciúme de você. Ele não quer ver você nas mãos do inimigo. Ele não quer ver você flertando com o inimigo. Ele não quer ver você saindo por aí se perdendo. Ele tem ciúme de você. Que coisa linda. E o Espírito dele habita em você. A Bíblia fala que você é templo do Espírito Santo. Então, quando você entrega a sua vida para Jesus, o Espírito Santo habita em você. Você vai levar o Espírito Santo para onde? Para a prostituição, para o adultério, para uma cama com um homem que você acabou de conhecer em uma festa. E quando você está lá, carentona, querendo resolver a sua carência momentânea, você se lembra que o Espírito Santo está em você? É lógico que ali naquele momento ele não vai estar, ele vai sair e vai te deixar ali. Porque você está no pecado. A Bíblia fala que Deus vira o olho para os nossos pecados. 2 Coríntios 6,14 diz assim, 2 Coríntios 6,14, não se ponham em julgo desigual com os descrentes, aqueles que não creem em Deus. Pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Pessoas que têm ânimo dobre, né? Uma hora está no bem, outra hora está fazendo mal. Que harmonia entre Cristo e Belial. Belial é o próprio Satanás. O que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuários do Deus vivo, como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles, separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras e eu os receberei. E lhes serei pai e vocês serão meus filhos, minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amém. Amém, queridos? Amém. Não há comunhão. Essa é uma tática que o inimigo usa para destruir a sua comunhão com ele, com Deus, para destruir a igreja, a comunhão da igreja. Amém, queridos? Então, um exemplo, né? Uma pessoa está no alto, está em cima da mesa, a outra está embaixo. O que é mais fácil? A pessoa que está em cima puxar a outra para subir, ou a que está embaixo puxar a outra para descer? O que é mais fácil? A que está embaixo puxar, né? Para você cair. Então é muito mais fácil você cair no pecado do que se manter firme em Deus. Amém, queridos? O Senhor Jesus disse que não seria fácil. Que não seria fácil. Ele falou, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, se animem, porque eu venci. Se eu venci, vocês vencem também. Fiquem firmes.
Não é fácil para quando você dá trela para o pecado. Mas quando você decide obedecer a Deus, é difícil. Mas você vai ter um caminho de vitória, de bênção, de alegria. E vai colher frutos bons disso. Amém? Então, amadas, nós vimos muitas coisas aqui erradas, né? Que eu já falei, né? E mais uma aqui, né? Que eu vou entrar agora no tema. 1 João 2, de 15 a 17, diz assim: não amem o mundo, nem as coisas que há nele. O mundo que Deus fala é o sistema que governa o mundo. A palavra grega que Deus usa aqui para falar, que João está usando, né? É o sistema que governa o mundo. Qual é o sistema que governa o mundo? A corrupção, a mentira, a inveja, a contenda, a disputa, né? A vaidade, a soberba, o orgulho, enfim. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus, o Pai. Não há nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não vem de Deus, mas do mundo. E o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam, porém aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Amém. Tudo isso que a gente cobiça, que a gente quer, que a gente faz coisas absurdas para ter, isso aqui vai acabar. Mas aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Amém? Então, amadas, essa menina que saiu trouxe essas consequências horrorosas, né, para sua família. Então, ainda mais nessa época de internet, né? Que as nossas crenças, as nossas... tudo está sendo exposto. E eu digo assim, mais, as nossas vidas estão sendo expostas, as nossas crianças estão... Cuidado, gente. Não dá internet para o seu filho pequeno, para sua criança. Não dá. Porque é um botãozinho que eles clicam ali, eles vão ver sexo explícito. Eles vão ver pornografia. Eles vão ver assassinato. Eles vão ver coisas horríveis. Cuidado, cuidado, cuidado. Né? Então, não tenha medo de ser má com os seus filhos, de ser má, cruel, porque eles falam pra gente: você é ruim, eu prefiro a mãe do meu amiguinho, porque ele deixa de fazer tudo. Fala: sou má assim, mas sou tua mãe, vou te corrigir, vou te ensinar no caminho certo, né? É aquela história, né, que a gente vê tanta piada por aí, né? Fulano pode, eu não posso, por quê? Porque você não é fulano, né? É o que a gente sempre fala, é o que a gente sempre tenta proteger nossos filhos. Para eles é ruim, mas para nós é protetor. Você tem que fazer o máximo pelo seu filho. Então, queridos, o importante não é fazer o que seus filhos querem, mas o que eles precisam. Amém. Muita coisa para falar sobre desobediência, mas eu quero falar sobre uma coisa que me chamou a atenção nesse texto, chamada estupro mental. Boa. Porque nós somos vítimas disso todos os dias, do momento que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir. Nós somos violentados mentalmente. Quando ligamos a televisão, quando acessamos o computador, a internet. Agora não precisa ligar mais a televisão, porque está tudo na palma da sua mão. Se abre o celular, você já começa a ser violentado. Má notícia, prostituição, impurezas, enfim, tudo. E quanto mais você assiste, isso faz parte, né, do programa, do computador, quanto mais você vê... tem alguma coisa errada ali, mas tudo bem. Quanto mais você vê coisa ruim, mais vai trazendo mais coisas para você. Se você entrou num sitezinho, você achou uma coisa engraçada, viu uma mulher seminua ou nua e achou engraçado, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Pronto, aí todo o tempo inteiro você vai ser bombardeado daqui. Então, queridas, quando a gente deixa o que aconteceu com o Diná, só clique em OK, Mary, vê se está conectado na coisa. Isso, pronto. Quando você sai da presença de Deus e vai para o mundo, não tem como, você vai ser violentado. Então a melhor coisa que você faz, querida, é estar na casa do Senhor, é se alimentar. Hoje você está aqui ouvindo pureza, você está ouvindo a palavra de Deus, você está ouvindo um alerta do Senhor. Mas às vezes a gente se reúne, né, com amizades que não estão nem aí com você, na verdade, né? Porque as pessoas nas suas carências querem ir nas festas, querem ir nas reuniões e acabam trazendo para si, né, tantos problemas, acabam sendo contaminados. Eu já contei meu testemunho aqui do meu casamento, quando
tudo aconteceu, que eu fiquei desesperada, sem rumo, fui pedir conselho para amigas que não tinham temor de Deus. E o que elas falavam para mim? Olha a violência mental. Separa, ele merece, paga na mesma moeda, larga, isso aí não tem jeito, não presta, né? E eu poderia ter ouvido, mas louvo a Deus pela minha mãe, meu pai, que me ensinaram o caminho certo. Porque naquele momento eu fui orar e Deus falou para mim, perdoa, eu vou restaurar a tua vida. E foi o que ele fez, restaurou a minha família. Então, amadas, o pecado te atrai, o pecado é gostoso, se fosse ruim, ninguém caía, não é verdade? Se o pecado fosse uma coisa tão ruim assim, não fosse gostoso, vamos dizer, lógico que o pecado é ruim, né? Mas ele é atrativo. Se ele não fosse atrativo, ninguém pecava. Então, queridas, cuidado. Essa menina, ela trouxe uma desgraça para ela, porque ela se afastou da casa do seu pai. Vocês estão entendendo? A casa do seu pai. Não se afaste da casa do seu pai, onde você recebe alimento, onde você recebe palavra. É importante sim você pertencer à igreja do Senhor Jesus. Hoje nós não temos mais o clã de Abraão, nós não pertencemos à família de Jacó fisicamente, mas espiritualmente sim, através do que? Da igreja do Senhor Jesus. A igreja que tem pastores que dão alimento para o rebanho. A igreja que os pastores conduzem vocês a pastos verdejantes, como diz o Salmo 23. Aqueles que conduz vocês a águas tranquilas. Porque é a palavra de Deus, então é importante você estar na igreja, é importante você receber palavra, alimento para a tua alma, senão você enfraquece. Você enfraquece, você cai e você fica à mercê do mundo. Na igreja você tem proteção, na igreja você tem amor, tem cuidado, tem carinho. Mesmo que você não fale com ninguém, mas só de ouvir a palavra o Senhor já está te protegendo, né? Então, a Diná, ela foi enganada com sofismas. Eu quero falar sobre sofismas hoje. Sofismas que acabaram criando fortalezas na sua mente. O que são sofismas, queridos? Vai procurar no dicionário, lá está escrito assim: argumento ardiloso, aparentemente correto, que pretende induzir o erro, enganar ou silenciar o oponente. Todo discurso tendencioso cuja intenção reside na ideia do erro, proposto ardilosamente por quem o exprime. Ação realizada com intenção de ludibriar, enganar, mentira. Premissa ou argumentação cujo propósito se estabelece na intenção de produzir uma ilusão da verdade, apresentando uma estrutura lógica, mas além disso, relações incorretas e propositalmente falsas. Ou seja, o que é um sofismo? Sofismo é uma argumentação mentirosa para desviar você da verdade. É uma falsa verdade que é criada para te iludir, para tirar você do caminho. Se você colocar sofisma no Google, vai aparecer um monte de coisa. E uma delas é o que é usado até hoje. Sabe quem que usa muito sofisma? Marketing. Fume Marlboro, que você vai ser como aquele... que hoje é tão antigo isso, né? Mas antigamente era. Até que enfim o pessoal acordou, né? Aquele homem bonitão, no cavalo poderoso, que empinava o cavalo e tal. Eu sou Marlboro, eu sou macho, né? Então, se você fumar Marlboro, você vai ser macho que nem eu. Vai morrer de câncer mais cedo, mas vai ser macho que nem eu, né? Fume Charme, que você vai ser aquele bonitão, né? Charmoso. Queridas, eu fui orar por esse rapaz do Charme. Sabe como ele morreu? Com depressão. Meu Deus. Sim. Então, amadas, isso aí é uma coisa horrorosa, o que o marketing faz na nossa mente. Marketing político. Não precisa falar muito, não precisa ir muito longe, né? Marketing político. Mentiras. O que está acontecendo hoje, né? A esquerda pondo a câmera bem assim. Eu vi filmes do pessoal falando, o pessoal da esquerda, junta aí, povo, pra gente mostrar que a gente é muito grande. Você olha lá de cima, a manifestação da direita lotada, o povo não aguenta mais. E a manifestação da esquerda, uns gatos pingados assim, mas o povo, junta aí. E aí a mídia, que é esquerdista, que, né, mamava, né, nas tetas do governo, mostram que também, olha a manifestação contra, né? Queridas, não precisa ir muito longe.
Você liga a Globo, as novelas que pregam o fim do casamento, você fica torcendo pro cara trair, para arrumar outra, porque aquela não presta mais. Casamento virou descartável. Então, falsas mentiras que vão, falsas verdades que vão tudo aquilo que Deus quer para nós. O sofisma fez Satanás enganar Eva, dizendo para ela, lá em Gênesis capítulo 3, leia lá, dizendo para Eva, come esse fruto, desobedece a Deus sim. Para que obedecer? Porque ele não quer que você seja igual a ele. Come o fruto que você vai ser igual a ele. Come, bobinha. Quando que a gente vai ser igual a Deus, queridas? Fala para mim. Nunca. Jamais. Jamais. A gente nunca vai conseguir entender a mente do Senhor. Se você ler lá em Ezequiel, vou só dar o texto para vocês. Ezequiel 28, 15 e 16. E Apocalipse 12, 9. Foi o marketing que Satanás criou, que fez 1/3 dos anjos se rebelar contra Deus e cair e virarem os demônios que hoje existem por aí. 1/3 através do marketing. Diz assim, Ezequiel 28, 15, 16, na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Foi a multiplicação do comércio. O que é isso? Marketing. Sofisma. E os sofismas, querido, criam fortalezas na nossa mente. Você acha que aquilo é uma verdade e você vai fechando aquilo na sua cabeça. Os mesmos argumentos que Satanás usou com Eva, ele foi usar com Jesus também. Se joga aqui do alto, lá o texto está lá em Lucas, do capítulo 4, do 1 até o 1 em diante, eu não marquei. Mas ele fala, se você é o Filho de Deus, faça com que essas pedras se transformem em pães. Se você é o Filho de Deus, eu vou te dar, se joga aqui, né? Se você, o Senhor vai dar ordem aos seus anjos para te pegarem. Ou seja, Satanás usando a verdade da palavra de Deus, citando o Salmo 91, falar, Jesus, se atira aí, porque o Deus vai te livrar. E citando ele, falando, olha, isso aqui está na palavra. Mas ele, por trás ele queria dizer, você vai se rebelar contra Deus. Mas ele mesmo assim, ele vai te segurar. Queridos, cuidado com os enganos de Satanás. Cuidado com os enganos de Satanás. Precisamos estar atentas a essas ciladas. Ele ataca a tua alma. Por exemplo, um exemplo de sofisma, né? Que eu estava até comentando com a Mariana aqui. Para tudo se dá um jeito, só não se dá jeito para a morte, não é verdade? É o que a gente ouve falar por aí, a gente crê nisso, que morreu, acabou, né? Mas em João 11, 25, Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Aleluia! Até para a morte tem jeito, você aceitar Jesus como seu Senhor e ter vida eterna. Amém? Outra coisa que a gente vive, a voz do povo é a voz de Deus, né? A voz do povo é a voz de Deus. Não é não. Quer um exemplo? Está aqui em Lucas capítulo 23. Quando Jesus e Barrabás estavam um do lado do outro, o que a multidão clamava? Solta Barrabás. É a voz de Deus? Não. Tudo bem que foi o propósito de Deus que Jesus tinha que ir para a cruz mesmo, né? Quando Jesus ali estava falando para os discípulos, olha, convém que eu padeça, eu vou padecer, eu vou ser morto, eu vou ser crucificado. Na hora o Pedro se levanta e fala, não, isso está lá em Mateus 16, do 21 ao 23. Ele fala assim, Pedro fala para Jesus, tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Pedro estava colocando teu coração ali, falando, não, o senhor não vai morrer não. O que Jesus fala para ele? Arreda-te, Satanás. Porque eu tenho que passar por isso. Porque se eu não passar por isso, vocês não vão ter salvação. Então, se vier para você alguém com meia verdade, dizendo para você que o evangelho é fácil, que a porta para entrar no céu é larga, que você continua no teu pecado aí, que Deus é amor, que você vai entrar no céu mesmo pecando, tendo a sua vida aí de pecado. É super graça, sofisma. Né? É super graça. Super graça. É sofisma. Isso aí é palhaçada, é o evangelho que estão pregando hoje.
eu falo pro meu pessoal lá do louvor, né, que antigamente os cantores gospel, eles queriam fazer sucesso, o diabo tentava na vaidade, eles largavam a igreja e iam cantar pro mundo. O que aconteceu com Elvis Presley, Presley e a Whitney Houston, né? Saíram da presença do Senhor e foram pro mundo, tiveram muito sucesso, mas morreram. Agora não, agora você pode fazer sucesso gospel. Você pode ser uma estrela gospel, entendeu? Ganhar muito dinheiro cantando para Jesus. Será que estou cantando para Jesus mesmo? Recebe cachês altíssimos. Você vê como o diabo é o sofisma de Satanás. Ah, estou evangelizando. Beleza, está evangelizando. Mas e a tua vida? Tá em ordem com Deus? Onde é que está o teu coração? Está em adorar a Deus ou está em receber dinheiro? Né? Então, Satanás, ele é assim, ardiloso. Né? Uma outra coisa que o diabo quer fazer com que você acredite. Eu estou orando, eu estou pedindo, eu estou clamando, mas nada acontece, meu Deus. Mas nada acontece. Sofisma. O que diz a palavra de Deus em Marcos 11, 24? Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e assim será convosco. Jesus garantiu que tudo você pedir vai acontecer. No nome de Jesus. O Senhor, ele não está com as mãos encolhidas, ele está com as mãos estendidas, mas você tem que pegar nas mãos do Senhor. Amém, queridas? Então, aleluia, glória a Deus. Hoje o mundo fala que casamento é descartável, que a melhor coisa é separar, que a melhor coisa é deixar de lado, porque o gênio não bate mais, porque não sei o quê. O que diz a palavra em Mateus 19? Foi esse texto, aliás, que Deus me deu, né? Os discípulos, os fariseus. Por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Jesus respondeu: por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo que quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E que casar com a repudiada, comete adultério. Sim. E Deus diz na sua palavra que ele abomina o adultério, o divórcio. Sim. Então, queridas, antes de casar, pense muito. Pense muito. Amém? Então, é o que eu já falei para vocês, né? Cuidado com as falsas mentiras. E como é que a gente vai se livrar disso? Como é que eu vou conviver num mundo em que a verdade já está distorcida? Que a verdade já está deturpada? Porque a gente convive nesse mundo, querido. Pode comer, isso faz bem. Se eu for falar para vocês todos os sofismas, né? A gente passou uma vida acreditando que o ovo tinha colesterol. Sim, pois é. Agora estão falando que colesterol já não faz mais. Você fica doida. Porque eles vão construindo coisas em você e você vai acreditando piamente naquilo. O mundo vendeu açúcar assim, só que hoje você descobriu que o açúcar vicia mais do que cocaína. Né? Que o açúcar é bom, é um docinho gostoso, é não sei o que. Vai estudar sobre o açúcar. O açúcar é mais venenoso do que a cocaína. Eu sei, porque a gente vive isso. Né? A gente fica lá 1 mês, 2 sem comer açúcar. Ai, que a vida é maravilhosa, né? Aí você vai numa festinha, um docinho só, né? Não vai fazer mal, não. Quando você vê, você tá comendo doce toda hora. É viciante. Então, João 8,32, que é um texto maravilhoso, Jesus falando para os seus discípulos. Todos vocês conhecem isso. Porque até o presidente está falando isso toda hora. Conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Pode ser que o presidente nem saiba o que ele está falando. Ele quer a verdade. Mas a verdade é uma só, é Jesus. Amém? Amém? A palavra de Deus é o próprio Jesus. Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. O que é verbo? Palavra em ação. Amém. Ele é a própria palavra. Ele estava no princípio com Deus. Tudo foi feito por meio dele. E nada do que foi feito se fez se não fosse por ele. Amém? Então, a palavra é o alimento que te fortalece e faz vencer essas fortalezas e anular os sofismas, as minhas verdades. 2 Coríntios 10, versículo 3. Diz assim a palavra: porque embora andando na carne, o que é andar na carne, queridos? Andar na carne é fazer o que quer. Fazer o que a tua alma deseja.
Ah, tô a fim de me prostituir, hoje eu vou. Ah, quero sair com outro cara, hoje eu vou. Ah, vou roubar um negocinho aqui, vou. Ah, vou falar mal dos outros, vou falar. Porque tem gente que não pratica esses pecados, mas tem a língua maior que o corpo, né? E sai falando mal de todo mundo, desejando mal. Então, andar segundo a carne é segundo os desejos humanos. Não, então, embora andando na carne, nesse corpo aqui, carnal, não militamos segundo a carne. Embora você tenha um corpo carnal, você não pensa com esse corpo carnal. Porque as armas da nossa milícia, da nossa guerra, não são carnais, mas poderosas em Deus. Para quê? Para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas. As armas, a palavra de Deus, a nossa arma é a palavra de Deus. É ela que vai anular o sofisma. É ela que vai fazer você vencer. O que é? Mais uma... eu falei de exemplos na palavra de Deus, mas o que são sofismas que a gente recebe deste mundo? Sopro do inimigo em nós, desde que a gente nasce. Você é burro, você não vai dar certo. Teu pai não gosta de você. A tua mãe te rejeita, ela não tá nem aí com você. Sei lá, você nunca vai dar certo na vida, porque você puxou pro teu avô, e teu avô era um coitado, e você ali, coitado, você aí nasceu. Então você vai crescendo com aquilo. É uma coisinha que você ouve aqui, é um bullying na escola, e você cresce com aquela fortaleza dentro de você. Na nossa família só tem divórcio. Então, vai casar? Vai separar? Não! O único que pode mudar a tua história é a palavra de Deus. Queridos, como é que eu mudei a minha? Através da palavra. O Senhor, Ele quer agir na tua vida. Mas se você não tiver fé e colocar esta palavra poderosa em ação, as coisas não vão acontecer para você. Amém? Então, olha só, ele começa cedo, ele vai te enchendo desde criança. Aleluia. Ah, o teu destino é sofrimento mesmo, teu destino é ser alcoólatra igual teu pai, teu avô, teu bisavô, teu tataravô. O teu destino é ser adulto igual tua mãe, tua tia, tua avó, tua mulher. Ah, você vai ter câncer porque teve câncer. Não, a palavra muda, né, Mariana? A palavra muda. Ela muda destino, ela cura, ela liberta, ela transforma. Mas você tem que fazer bom uso. Sim. O bom uso dessa palavra, não aceitar a maldição na tua família e declarar, a maldição foi quebrada no momento que eu aceitei Jesus Cristo na minha vida, não a recebo mais, não aceito mais essa maldição hereditária. Não existe karma, não existe isso. Senão a obra de Jesus foi o assassinato mais cruel de toda a humanidade. Jesus morreu pregado naquela cruz, derramou até a última gota de sangue dele, para te dar uma vida nova aqui nesta terra e para eternamente. Lá no céu nós vamos encontrar marido, esposa, filho. Lá no céu a gente vai ter família também. Lá nós vamos ter o melhor, aquilo que Deus planejou para nós aqui nessa terra que foi perdido. Ele está te dando a oportunidade hoje para você se consertar para ter essa vida eterna. Aleluia. Amém, queridas? Amém. Então, o que deve, terminando aqui, o que deve ocupar a nossa mente? Porque você já tem a palavra. Amém. Mas a tua mente tem que ser ocupada. Sabe aquele ditado da vovozinha? Mente vazia, oficina do diabo? É a mais pura verdade isso. Não está escrito na Bíblia, mas é verdadeiro. Quem falou essa frase conhecia a Bíblia. Conhecia a palavra. Eu tenho certeza de quem lançou essa frase que virou lacração mundial. É uma pessoa que conhecia a palavra de Deus. Mente vazia é oficina do diabo. Se você não tem nada na tua cabeça, se você está lá livre, leve e solta, toma 2 goles de vinho e fala, pode vir, né? O diabo vai ficar ali, ó, na tua cabeça, querendo estuprar a tua mente com um monte de coisa horrível, que vai fazer você pecar não só naquele momento, mas trazer uma desgraça para tua família, assim como aconteceu com Diná. Filipenses 4, versículo 8. Diz assim, desculpa, queridos. Filipenses 4:8 diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama,
Se alguma virtude há e se algum louvor, algum elogio existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Jesus falou que se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. E a gente tem mania de olhar as coisas com olhos ruins. Sim. Tem alguma coisa por trás disso, né? Vamos falar por exemplo, sogra e nora, vai. Ah, tá trazendo presente é porque quer alguma coisa. Quantas vezes a gente falou isso para filho também, né? Às vezes o filho vem com um presentinho, uma flor do nada, parece, né? O meu filho tem essas manias, às vezes ele aparecer com um presentinho. Ih, o que você quer? Eu já vou brincando. O que você quer hoje? Tá muito bonzinho. Né? Sofisma. Sofisma. Olhos bons. Veja com olhos bons. Amém. Mesmo se tiver o interesse, o problema é dele. Né? Você tem que pensar em você, no teu olho puro e no teu recebimento. Porque se você tiver o olho mau, o teu corpo vai ser ruim. Você vai sofrer, você vai sempre achar que você é a vítima, que estão querendo te passar a mão, passar a perna. Você sempre vai achar que as pessoas estão querendo te prejudicar, pisar em você. Então você vai estar sempre armada e nunca vai conseguir ser amorosa, carinhosa. Verdade. Amém, queridas? Amém. Então, tudo que é justo, tudo que é justiça, tudo que é certo, ocupe a sua mente. Puro, pureza. Você quer ter a mente pura? Para de ficar olhando internet, sujeira na internet. Verdade. Para de ficar dando ouvido àquelas pessoas que só falam porcaria nos teus ouvidos. Verdade. Pessoas que são maliciosas. Eu não vou entrar nesse assunto, mas a Bíblia está cheia de conselhos para você apartar do seu meio as pessoas que estão trazendo coisas ruins para você, palavras que vão te prejudicar. A Bíblia fala que a gente não pode se assentar na mesa com os escarnecedores. Não tem comunhão de luz com trevas, se aparta. Você só vai para um lugar se você for luz naquele lugar. Não entre num lugar desse tipo para você se misturar no meio dele. Se você tiver forte o suficiente para ser luz, senão nem vai. Amém, queridas? Então, a gente tem que pensar, como diz Colossenses capítulo 3, versículo 2. Pensai nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Amém, Jesus. Amém, amadas? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que hoje essa palavra possa entrar no seu coração. Que hoje essa palavra seja luz, que ela dê fruto na tua vida, no teu coração. Vamos orar, queridos.